Bom, pessoal, quero falar um pouquinho com vocês aqui também sobre câmbios, né? Hoje nós temos aí uma diversidade gigantesca de câmbios, né? Obviamente, a grande maioria e ainda bastante popular é o câmbio manual, né? 3 pedais, acelerador, freio e o pedal da embreagem. Ele usa ali o sistema de embreagem para fazer os engates de marcha, mudança, engate de ré e assim vai, né? Esse é o mais tradicional. Qual que é o grande benefício do câmbio manual? Ele tem baixo custo de manutenção, né? Então, obviamente, você precisa respeitar ali, não ficar dormindo com o pé no pedal de embreagem para não desgastar precocemente, mas vai chegar um determinado momento que você vai precisar fazer a substituição da embreagem, né? De qualquer forma, ele tem baixo custo, tá? Mas existe um câmbio manual que você não usa o pedal, que é o câmbio automatizado, tá? O câmbio automatizado, a sua essência, né, a sua alma, é de um câmbio manual, é um câmbio mecânico. Mas você tem os robôs, né, que eles fazem a mudança, né, que aí eles acionam a embreagem e fazem a mudança de marcha. Então, você tem aí no mercado inúmeras nomenclaturas, você tinha EasyTronic, Duologic, Power Shift. Então, você tem aí algumas diferenciações de nomenclatura, mas basicamente é isso, tá? Mas o câmbio automatizado, ele é uma solução que traz bastante praticidade, bastante conforto. O custo também não é elevado, é um custo muito menor do que um câmbio automático em si. Nós temos, por exemplo, o câmbio CVT, um câmbio que a galera já gostou mais, né? Por quê? Porque o câmbio CVT, você não sente troca de marcha, né? Então ele não tem troca de marcha, ele não tem engrenagens. Ele é um câmbio que gera conforto, gera economia e é eficiente. O câmbio CVT ele é composto por polias, né? Então você tem uma polia, assim vai ficar melhor? Assim vai ficar melhor, né? Imagina aqui a polia. Eu vou colocar aqui a polia, vai ficar mais fácil, tá? Então você tem essas duas polias aqui e elas vão abrindo e fechando, né? Conforme a velocidade. Então eu aumento a velocidade, um lado abre e o outro fecha e ele vai se alternando conforme a velocidade. Por esse motivo, não tem troca de marcha, você sente mais conforto, né? E por que economia? Porque este câmbio ele está exatamente sempre no melhor momento do motor. Então não tem aquela coisa de ter que reduzir marcha, ou os câmbios automáticos também não tem mais isso, é difícil, mas antigamente o câmbio automático ele demorava um pouquinho para assimilar, ainda tem um delayzinho, mas ele demora para assimilar ali que precisa reduzir, que precisa elevar, às vezes você vai precisar puxar um pouquinho mais na aceleração. O câmbio CVT não. Então, tem algumas questões que você precisa entender para passar para o cliente. O câmbio CVT, pelo fato dele estar sempre no melhor momento, ele também é confortável por ser silencioso. Ele não faz muito barulho. E você demora um pouquinho para assimilar o deslocamento de velocidade, porque você está acostumado a usar o radar sonoro. Então, como você não escuta, você acha que o carro, de primeiro momento, não está andando. Você fala assim, mas ele é mais fraco para sair. Não é que ele é mais fraco, é porque o radar sonoro, ele diminuiu a intensidade, porque ele é mais silencioso. Então, você vai ver ali uma progressão, né, muito sincronizada entre a aceleração e a rotação do carro. Tá? Então essa rotação que está sempre sincronizada com a aceleração, ela vai permitir mais economia de combustível, tá bom, pessoal? E, obviamente, né, o câmbio automático, tá? O câmbio automático ele é composto por engrenagens, também traz muito conforto, muita praticidade. Os câmbios automáticos, né, tirando aqueles bem antigos que era aqui, né, que encavalou a marcha, isso não acontece mais, tá, pessoal? Mas ele precisa de alguns cuidados para manter ali o seu funcionamento íntegro, né? As coisas são feitas para funcionarem de uma forma e a gente acaba muitas vezes, né, danificando porque a gente faz funcionar de um jeito diferente, a gente precisa entender isso, tá? Então, câmbio automático, tá, pessoal? Colocou no drive, ele vai andar. Colocou na ré, vai dar ré. Colocou no neutro, é ponto morto,
tá? E aí tem duas dicas aqui que eu vou passar para vocês, tá? A primeira delas é o seguinte: então quando você estiver parado no trânsito, não tem necessidade de colocar no ponto morto. Ponto morto, que é o N, tá? O neutro, você só vai colocar quando você realmente fizer uma parada efetiva ou um pouquinho mais longa. Mas eu ainda tenho alguns clientes que pararam no trânsito, neutro. Porque eu tô acostumado, né, a mentalidade, a programação mental, ela tá ali no carro mecânico, que precisa, o carro mecânico precisa fazer isso. Porque senão ele fica ali desgastando a embreagem sem necessidade. No carro automático é o inverso, tá? Se você fizer isso, ele vai gerar um desgaste precoce. Por quê? Toda vez que você coloca no neutro, ele desacopla. Quando ele desacopla, ele diminui a pressão do fluxo de óleo no conversor de torque, tá? Então quando você está lá no trânsito, o trânsito andou ou o farol abriu, o que você faz? Você coloca no drive e sai acelerando. E o fluxo de óleo ainda não está suficiente e nem a pressão necessária. Então, sem óleo, vai gerando ali um desgaste precoce e pode ser que você tenha problema com o conversor de torque, tá? Eu já, não o meu, mas em concessionária, tive já alguns problemas com o conversor de torque e realmente não é uma manutenção barata, tá, pessoal? Não é uma manutenção barata. Então são pequenas dicas de mudança de rotina, mudança de comportamento que vão ajudar você, se tiver, e o seu cliente a economizar dinheiro. E quando a gente fala do cliente, a gente está falando do que, pessoal? Eu estou transferindo conhecimento para o meu cliente. Desculpa o termo, mas ele vai falar assim, meu, esse cara é muito foda. E finalizando aqui a questão dos câmbios, né? O câmbio de dupla embreagem, tá? Conhecido aí como DSG normalmente, né? Mas tem outras siglas também para o câmbio de dupla embreagem, porque aí sigla é patente, né? Então você tem diversas siglas aí, mas o câmbio de dupla embreagem, tá? O câmbio de dupla embreagem, você vai perguntar para mim, Reina, me falaram que isso é um câmbio automatizado. É, realmente é. A grande diferença é que como ele tem duas embreagens, você fala assim, embreagem, carro mecânico, câmbio mecânico, legal, é isso mesmo, muito bem pensado. Mas ele tem duas embreagens. É um sistema extremamente mais evoluído, tá? Do que o câmbio automatizado que equipa carros mais populares, ok? Vou te dar um exemplo de carros que usam câmbio com dupla embreagem, ok? Tucson, da Hyundai, T80, da Jack Motors, você tem Audi com câmbio de dupla embreagem, você tem Aston Martin com câmbio de dupla embreagem, então você vê que são carros realmente potentes, carros de extrema qualidade, carros que têm aí um nome a zelar, né, e que vão trazer aí toda a segurança através da dupla embreagem. Então, como é que funciona a dupla embreagem, né? Vamos pensar no benefício. O que ela me traz de benefício? Primeiro, conforto e suavidade na troca de marcha. Conforto por quê? Porque você não vai sentir a troca de marcha. Qual que é o objetivo de ter duas embreagens? Enquanto uma está engatada, a outra está pré-engatada. Então, na transição de marcha, você praticamente não sente. Consequentemente, como você não tem desaceleração de rotação, né? Então a rotação não oscila tanto, isso também gera economia de combustível, por isso que equipa esses carros mais caros ou carros mais pesados também, né? SUVs grandes, exatamente para você não ter essa oscilação, não gera o desconforto e também não gera tanto consumo de combustível. Por quê? Porque a resposta é instantânea, né? Isso é em qualquer transição, tá, pessoal? De primeira para segunda, segunda para terceira, terça para quarta, quarta para quinta, quinta para sexta, ou até mesmo o inverso, para reduzir marcha. Sexta para quinta, quinta para quarta, quarta para terceira, terceira para segunda, e assim vai. Tá bom? Então, é muito bom o sistema de dupla embreagem, é sensacional.